5 ativos para você ficar de olho até o final do ano. E aí, tudo certo com você? Eu sou André Franco, Head de Research do mercado Bitcoin, e hoje eu vim trazer para você aqui 5 ativos para você ficar de olho até o final do ano e também o porquê você deve ficar atento a esses ativos. O primeiro deles, acho que o mais óbvio de todos, é o Bitcoin. O Bitcoin é o principal ativo desse mercado, mas tem uma coisa aí que vai acontecer, ou que na verdade pode acontecer até o final do ano, que pode movimentar de maneira significativa os preços. É o nosso famoso ETF de Bitcoin. Para te dar um pouco de contexto, o ETF é a forma mais fácil que o investidor tem de investir em um ativo alternativo. O ETF de Bitcoin, ele não é algo que será inédito caso venha a ser aprovado ainda esse ano. O que vai ser fruto do seu ineditismo seria o Bitcoin como ETF à vista. Para esclarecer esse detalhe, eu preciso te colocar aqui no entendimento do qual é o tipo de ETF que existe hoje no Bitcoin. O ETF do Bitcoin que existe hoje é um ETF de futuros. Um ETF que o mercado consegue ali precificar como o mais caro. Basicamente, o ETF de futuros, ele é a compra de um derivativo e não do ativo em si, no caso o Bitcoin. Essa é a principal diferença na possibilidade de um ETF de Bitcoin à vista, porque esse novo ETF possibilitaria que a compra fosse feita direta no ativo. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que se de um lado tiver uma pessoa querendo comprar uma unidade de um ETF ou, como eles gostam de falar, um share, uma parte desse ETF, você vai ter que ter o proporcional do outro lado sendo adquirido em Bitcoin. O que isso muda a lógica? Basicamente, quando a gente olha para esse novo contexto dessa possibilidade do ETF que pode ser aprovado até o final do ano, a gente vê a ideia de que caso exista uma demanda por ETF de Bitcoin e por Bitcoin, você vai ter esse ETF refletindo no preço do Bitcoin à vista, porque esse ETF vai ter que comprar esse ativo. É basicamente, se eu comprar um Bitcoin ali em ETF, entre aspas, vai ter um Bitcoin sendo guardado em algum local. Para você ter uma ideia, a gente não está falando só de um pedido de ETF de Bitcoin. Basicamente, quando a gente teve o primeiro pedido de ETF de Bitcoin à vista desse ano aqui, mais amplamente discutido, que foi o pedido da BlackRock, a maior gestora do mundo, que tem ali 9 trilhões de dólares sob gestão, a gente teve na esteira desse outros pedidos. Pra você ter uma ideia, hoje a gente tem 8 pedidos para serem avaliados pela SEC, a CVM americana, até o final do ano. Caso um desses pedidos seja aprovado, a gente deve ter sim um pequeno salto no preço do Bitcoin, primeiro logo no momento em que é colocado isso como aprovado e depois continuamente quando a gente tiver a demanda por esse investimento. A nossa expectativa é que isso pode acontecer, apesar da gente entender que seja um pouco improvável que aconteça nos primeiros pedidos. Mas a gente tem a ideia de que até esse final de ano ou o próximo ano a gente pode ter sim esse ETF sendo aprovado. Segundo ativo, Ethereum. Pode parecer óbvio para você que o primeiro e o segundo ativo são ativos para você ficar de olho até o final do ano, mas a verdade é que tem coisas especiais em cada um desses ativos que podem movimentar o preço. O Ethereum, ele é a principal plataforma de contrato inteligente, ou seja, a maioria dos desenvolvedores e também os desenvolvedores novos, quando eles querem desenvolver uma aplicação, eles procuram o Ethereum, a rede do Ethereum, para fazer esse desenvolvimento. Também o Ethereum é a plataforma onde suporta a maior quantidade de produtos de finanças descentralizados, ou como você talvez conheça, os DeFis. O Ethereum, ele tem até o final do ano, óbvio, uma evolução contínua do ponto de vista técnico, mas muito provavelmente a gente vai ter uma atualização crucial, que é o que o mercado chama de fork, é uma atualização do código. E esse fork está sendo endereçado aí para acontecer até o final do ano, é o Dencun Fork, e ele deve mudar algumas coisas substanciais dentro da regra do Ethereum e principalmente trazer mais inovações. Não quero entrar no detalhe aqui, mas saiba que essa atualização pode mexer com o mercado. A segunda coisa no Ethereum que você tem que ficar atento é uma evolução natural que tem sido feita ao redor dessa rede. Uma coisa que as pessoas não conhecem muito pelo nome, mas que faz uma grande diferença na user experience, na experiência do usuário quando ele usa a rede, que é o nosso Account Abstraction. Esse termo aí que a gente carinhosamente chama de AA, né, do Account Abstraction,
ele reza sobre a hipótese, a ideia de que uma carteira ela possa ser programável, ela seja um contrato inteligente. Pode parecer meio complexo, mas o impacto é muito positivo nas pessoas, justamente porque ela permite com que você possa construir e ter uma carteira não ligada diretamente a um endereço ou alguma coisa complicada que você tem que armazenar suas chaves privadas, mas você pode construir uma carteira ligada ao seu e-mail. Isso já tem sido explorados por alguns protocolos e alguns projetos. A Argent é o principal projeto que tem explorado isso nessa ideia de Account Abstraction, justamente porque essa entrega de user experience melhor pode favorecer com que o mercado consiga usar estruturas descentralizadas de maneira mais fácil e também possa fazer o onboard de novas pessoas de maneira muito facilitada. E isso, até o final do ano, a gente deve ver evoluindo, por isso o Ethereum é um forte candidato. Por último, mas também não menos importante, a gente continua vendo a demanda significativa por staking dentro da rede do Ethereum. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas confiam tanto na rede que querem pegar os seus Ethers ali e rentabilizá-los. Aqui mesmo no mercado Bitcoin, a gente tem essa possibilidade para você que é cliente. Basta você ter Ether em carteira, você consegue fazer o staking por meio do NB de maneira extremamente facilitada. E todo esse fluxo pode gerar ali uma retirada de liquidez do protocolo, uma retirada de liquidez de Ether do mercado e naturalmente fazer com que o preço avance. A gente tem uma fila de validadores ainda, a gente provavelmente vai ver até o final do ano essa quantidade de ativos em staking crescendo e isso também pode ser um drive de preço para o ativo Ether. Terceiro ativo é a Polygon ou Matic. Para você que não sabe muito bem com que se trata esse ativo, a Polygon é uma plataforma, ou talvez se você quiser considerar um blockchain de segunda camada. É basicamente como se a gente tivesse o Ethereum no centro aqui como o grande blockchain e as redes ao redor, ali, rede de suporte, satélites, fazendo serviços especializados. A Polygon ela é a rede mais conhecida do mercado e recentemente lançou uma nova versão, tanto do ponto de vista técnico, das evoluções que eles prometem ali para o código, quanto do ponto de vista econômico. Uma mudança na economia aqui da rede favoreceria o crescimento sustentável da mesma. Quer dizer que ela vai tirar um pequeno percentual das transações e permitir com que os validadores recebam um percentual maior disso e crie uma sustentabilidade na rede. A gente espera que esse movimento agora de token economics favoreça a economia do protocolo como um todo. Além disso, quando a gente fala de teses que talvez sejam as mais comentadas do mercado, as teses de segunda camada, Layer 2, elas estão muito fortes. Então o que a gente espera? Com o avanço da tese, as pessoas, os investidores, as empresas queiram se favorecer desse crescimento, tanto quanto usuários, quanto como pessoas que vão empreender dentro dessa rede, também como investidores, e a gente pode ver sim o avanço do token Matic evoluindo bastante, que logo logo vai mudar para o token POL, né? Vai chamar POL e não mais o nosso Matic como a gente conhece hoje em dia, mas a ideia permanece a mesma. A gente está falando de um protocolo de segunda camada que deve evoluir com a narrativa do mercado em torno desses L2, né, o Layer 2, e naturalmente a Polygon é um forte candidato porque despontou como o primeiro e hoje é o maior market cap que a gente tem de soluções de segunda camada. O quarto ativo é o Render Token. Eu já falei em outros vídeos aqui anteriormente, mas ele é um projeto bem interessante porque ele facilita a renderização de vídeos de maneira descentralizada, em teoria, mais barato e mais rápido. O que a gente tem visto no avanço desse projeto é justamente a ideia de agregar mais usuários aqui na outra ponta que queiram usar e renderizar os seus vídeos e imagens por meio desse protocolo descentralizado e não tenham um poder de processamento em casa. Basicamente, é como se você estivesse falando de que um produtor de conteúdo, um produtor de vídeo, de imagem, ele quisesse produzir algo, mas ele não tivesse o poder de processamento na sua máquina para conseguir fazer aquilo de maneira rápida, barata, porque por algum motivo ele não comprou uma máquina melhor. Ele consegue acessar essa rede descentralizada, pagar por esse serviço e receber de maneira tão barata quanto se ele fizesse por conta, quanto também de maneira mais rápida. A gente olha para isso e vê um pequeno potencial, até de certa forma um grande potencial para o futuro dessa rede como toda, principalmente porque a gente está falando de uma rede descentralizada de GPU. Mas o pulo do gato aqui para talvez o próximo semestre, até o final do ano de 2023, é justamente a mudança que eles fizeram, não de maneira momentânea, mas de maneira consistente dentro do protocolo, para que consiga se agregar a utilidade dessas GPUs
para o treinamento de inteligências artificiais. Isso mesmo, mais um buzzword desse mercado que a Render Token captura. A ideia é basicamente a mesma. Para você treinar uma inteligência artificial, você precisa de poder de processamento. Esse poder de processamento ele pode ser acessado de maneira descentralizada. É justamente isso que o novo módulo do Render Token possibilita que as pessoas o façam. A ideia aqui é tão simples quanto a renderização do token. Você deseja um trabalho de treinamento, de inferência ou até de refinamento de uma inteligência artificial, você requisita isso dentro de uma rede descentralizada. Algumas GPUs, algumas pessoas, algumas empresas pegam esse trabalho e ao pegar esse trabalho, executam esse trabalho e você paga por esse trabalho. Naturalmente, a visão aqui e o que a gente tem lido bastante sobre essa questão de inteligência artificial é que a gente teria uma falta de GPUs no mercado, mas com essa estrutura descentralizada, a gente teria, na verdade, um superávit de GPU, porque se você pudesse acessar qualquer GPU de qualquer computador, de qualquer parte do mundo, seria uma forma de você não ter essa falta de GPU para o treinamento de inteligência artificiais. Por último, mas não menos importante, está a Uniswap. A Uniswap é a principal exchange descentralizada do mundo hoje em dia. Para você ter uma ideia, ela consegue competir diretamente em percentual de volume com a Coinbase, vez ou outra, conseguindo fazer metade do volume do que a Coinbase faz. E isso, além de contar que vários pares de negociação têm mais profundidade, ou seja, você sofre menos com a variação de preço ao comprar grandes quantidades dentro de uma DEX como a Uniswap versus a Coinbase. A Uniswap trouxe esse modelo inovador de negociação há muito tempo atrás, foi a pioneira nessa ideia de formadores de mercados automatizados e a cada período que passa lança uma nova versão do seu protocolo. Essas novas versões são sempre melhoradas das anteriores. Pra você ter uma ideia, daqui para o final do ano a gente vai ter o lançamento da V4 da Uniswap. A V4 ela traz uma inovação ainda maior do que a gente viu dentro da V1, V2 e V3. A V4 ela promete com que a Uniswap seja a DEX das DEXs. A ideia aqui é basicamente com que você deixe de ser uma aplicação dentro do Ethereum para se tornar basicamente um protocolo para você acessar o mundo das DEX. A ideia por trás da Uniswap V4 é facilitar com que exista basicamente um único book de negociação dentro de uma classe de ativos, de um par de ativos, e isso facilitaria com que você acessasse a liquidez de determinadas negociações de maneira muito simples. A V4 ela é uma inovação bem interessante que a gente vai ver acontecer até o final do ano e até por isso a gente acredita que a Uniswap possa favorecer. Mas uma coisa que tem que ter em mente, e aqui talvez vá a principal dica de como que você pode fazer a negociação em torno dessa possibilidade e talvez dessa intenção da V4 que está bem engatilhada. Depois do fork do Ethereum, Decum, que eu citei agora há pouco no vídeo, aí sim a gente teria a atualização da V4. Você como investidor pode pensar, eu espero aqui a atualização do Ethereum para depois me alocar dentro do Token Uni, seria uma ótima estratégia aí. Óbvio, isso aqui não é uma recomendação de investimento, só tentando trazer a possibilidade que de você como investidor pode se favorecer dessa evolução para V4 da Uniswap. Eu vou ficando por aqui, mas queria te agradecer de chegar até o final do vídeo e pedir para você comentar aí quais outros ativos você acha que o investidor tem que ficar de olho até o final de 2023. Um forte abraço e até o próximo vídeo.